Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. O nosso convidado é o Dr. Nelson Calandra, presidente da Associação Paulista dos Magistrados. E o tema da nossa conversa será o Judiciário Brasileiro. Dr. Calandra, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e falar em cidadania. E eu estava esses dias aí lendo o novo projeto do Código de Processo Penal, né? Tão bem elaborado, tão bem estudado. É uma alegria poder pisar nessa casa onde é construído o Brasil do futuro. Pois vamos começar pelo novo projeto do Código de Processo Penal. Quais são os pontos que o senhor considera mais positivos nesse novo código? Eu acho que é um ponto bem polêmico, que é o juiz de garantia. É um sonho que a gente tinha, eu ainda muito monstro, debatia muito esse tema em bancas acadêmicas. E hoje eu vejo isso se tornar realidade. Há muita dificuldade, porque o Brasil é muito grande e os problemas de implantação serão imensos. Mas o juiz de garantia, de algum modo, ele reproduz o exemplo positivo de São Paulo, aonde nós criamos o Departamento de Inquéritos Policiais, que é quem trabalha na fase ainda que precede a instauração da ação penal, na colheita de provas, nas prisões preventivas, nas temporárias, nas interceptações telefônicas. Então, com isto, nós não misturamos o juiz que vai julgar com o juiz que funciona na fase preparatória da instrução penal. Isso significa que vão ser necessário a contratação de um número muito maior de juízes para dar conta desse novo procedimento. Essa é a pior crítica, né? Mas nós desenvolvemos, por exemplo, no estado de São Paulo, um projeto que reorganiza e traz o juiz de garantia para aquilo que nós chamamos sede de circunscrição ou regiões administrativas, que são cidades maiores, núcleos maiores, aonde ficaria esse juiz de garantia centralizado, sem a necessidade de duplicar o número de juízes pelo nosso estado afora. E esse exemplo poderá ser seguido em outros estados do Brasil, se for aprovado o projeto. Esse sistema é utilizado em outros países, obviamente com sucesso. Nós temos, em alguns países da Europa e da América Latina, sistemas parecidos, sistemas que trazem essa divisão entre o juiz de instrução e o juiz do julgamento, ou seja, aquele que instrui o processo penal. Não julga. Não julga. E doutor Calandra, há muitos anos se discute meios e modos de transformar o judiciário, em prestar agilidade no julgamento dos processos. Na sua opinião, o que tem melhorado e o que falta melhorar? O que melhora, eu acho que é o aprimoramento da magistratura como um todo. Nós procuramos estudar, nos aperfeiçoar. Hoje nós temos um número imenso de mestres e doutores em direito nos nossos quadros. Então, sob o ponto de vista cultural, cada vez mais os juízes procuram se aperfeiçoar. Nós criamos as escolas da magistratura em todo o país para reciclar os magistrados. Várias iniciativas nós fizemos para melhorar, mas precisamos e necessitamos de um passo final. Que passo é esse? Não é? É sairmos do mundo de papel e irmos para o mundo virtuoso e virtual. Hoje nós temos muita gente virtuosa, mas temos a informática ainda caminhando muito devagar. Nós precisaríamos, então, migrar definitivamente do mundo de papel para o mundo do computador, para a era da informática. Então, na maioria dos estados brasileiros, nós ainda trabalhamos com os autos. E nós, juristas, temos aquele cacuete, aquele vício antigo de, se não tiver um calhamaço de papel na mão, nós não estamos bem ancorados na nossa atividade de produzir justiça. E que outras mazelas o senhor admitiria ainda existir no âmbito do Poder Judiciário brasileiro? Nós temos que ter um judiciário mais atento às demandas da sociedade. Muita coisa é feita,
porque o Brasil é um país gigante, com demandas imensas. No norte do país, por exemplo, décadas atrás, não havia local adequado para recolher mulheres, porque pura e simplesmente você não tinha um alto índice de mulheres envolvidas em práticas delituosas. Hoje, você encontra várias mulheres, uma infinidade de mulheres envolvidas em práticas criminosas. Uma coisa, por exemplo, que vai passando despercebida ao largo. Nós, no IML de São Paulo, examinamos cadáveres envolvidos em ocorrências com violência e as ocorrências com violência envolvendo mulheres, por exemplo, em acidentes graves no trânsito, 75% estava acima da dosagem alcoólica permitida. Que é uma coisa que, se contasse para o nosso avô, para o nosso bisavô, acho que caiu o resto dos cabelos que sobravam na cabeça deles. Então, é um mundo diferente, é um mundo que reclama novas atitudes, novo olhar, e nós, no Judiciário, precisamos caminhar mais rápido. Eu fui juiz muito tempo, Armando, na vara de família, e eu trago comigo uma angústia, porque como juiz de família, o meu maior inimigo era o relógio e o tempo. Primeiro porque faltava tempo para decidir as questões. E segundo porque muitas vezes o passar de um recurso, a criança cresce, muda a situação, tudo muda. Então, nós precisamos andar mais depressa no primeiro grau, que é onde há o grande enfrentamento dos grandes problemas, e no segundo grau, onde nós temos que julgar recurso, ou seja, tudo aquilo que acontece no Estado, toda a insatisfação com as decisões de primeiro grau, acabam no tribunal. E nós somos num número limitado de magistrados para julgar demandas, às vezes, de 40 milhões de pessoas. São Paulo, que é o tribunal gigante do Brasil, tem 360 desembargadores para atender mais de 40 milhões de pessoas. Doutor Calandra, recentemente também nós assistimos um processo a que se tem chamado de judicialização da política. Ou seja, o Poder Judiciário julgando assuntos, temas que deveriam serem resolvidos no âmbito da própria política, como a questão das células-tronco, greve no serviço público, a questão da fidelidade partidária. O senhor não acha que isso é uma exorbitância? Isso não pode ferir a independência, a harmonia entre os poderes? O que nós temos é uma casa legislativa muito grande, que é a Câmara Federal, que é a Câmara Baixa aqui no Brasil. E a Câmara Alta, o Senado, ela tem melhor possibilidade de diálogo. Mas na Câmara Federal nós temos uma Câmara que deveria ser parlamentar, uma Câmara que acaba embaraçada dentro das suas próprias estruturas, muitas vezes tendo que votar por acordo de lideranças temas que demandariam maior debate. Com isso, atrasa o processo legislativo. E o mundo não para, não é? O mundo evolui constantemente. Então, nós, sociedade humana, nós precisamos da proteção do legislador, nós precisamos da decisão do legislador, e quando essa decisão não vem, o último reduto para a cidadania é o Poder Judiciário. E muitas vezes a cidadania, seja ela deputado, senador ou qualquer cidadão do Brasil, bate às portas do Poder Judiciário pedindo